E aí, pessoal, tudo certo? Eu sou o Alan, eu sou mestrando em Economia Aplicada pela Universidade Federal de Ouro Preto e hoje estou aqui para falar de uma coisa que eu gosto muito, né? Que é fazer lista de livros. Tava na minha lista fazer essa lista, né? Com perdão, um trocadilho aí, de livros de econometria para pós-graduação. Eu que já estou aqui faz um tempinho, né? Fazendo o mestrado, acho que eu já tenho uma lista, no mínimo razoável já, né? De econometria, então acho que já posso fazer um apanhado geral, pelo menos dentro da minha área, que eu tenho trabalhado mais com dados em painel, e queria fazer também, claro, os livros mais gerais, né, de econometria teórica, né, que eles tentam abarcar o máximo de coisas possíveis. Hoje também, claro, vocês podem perceber que a iluminação não está tão boa. Se tiver um barulho estranho no fundo aí, de caminhão, essas coisas, realmente não... Peço desculpas, eu não tenho como controlar isso e infelizmente é o horário que eu tive hoje para gravar esse vídeo, tá bom? Mas eu juro para vocês que o conteúdo vai ser bom, tá? Espero que minhas dicas também possam ajudar vocês aí a verem opções de livros legais aí para pós-graduação de vocês. E de novo, gosto de livros, no geral, são pessoais, então é a minha lista de livros que eu acho boas para pós. Você pode ter a sua, eu posso ter a minha. E tá tudo bem com isso aí, se você acha que um manual ou outro é melhor. Pode deixar nos comentários se você acha que um manual ou outro manual é mais interessante do que aqueles que eu coloquei aqui. Mas eu acredito que são dicas boas as que eu vou dar aqui, ok? Primeiro aqui, eu acho que talvez já surpreenda alguns, é o livro do tio Guja, né? O Gujarati, Econometria Básica. Como assim, Alex? Esse livro não é de graduação? Ele é um livro de graduação, só que ele tem uns apêndices. Eu acho que ele muito vale pelos apêndices dele, que ele tem provas dos teoremas, ele tem principalmente as demonstrações de MQO, MQG, umas demonstrações legais de viés, de estimadores. Ele tem umas demonstrações muito legais, assim, que alguns manuais de econometria hoje andam tão sintéticos. Você vai ver aí uns novos manuais que têm saído, eles têm sido tão secos, tão simplesinhos, que eles não têm coberto nem mesmo esse tipo de tema. Então, o Gujarati, muita gente reclama, mas ele é muito prolixo, ele fala demais. Eu concordo em certas partes, que ele tenta explicar isso de forma muito didática até demais, ele fala, mas ele chega no ponto, né? Então, eu acho que isso é uma grande virtude dele. Então, sim, ele tem os tópicos, claro, são de graduação, mas, por exemplo, você quer demonstrar, às vezes, o viés do estimador, se o estimador é consistente, aquelas propriedades assintóticas, essas coisas, os apêndices dele tem todas essas provas. Então, pelo menos alguns tipos de algumas provas, acho que talvez não tenha todas, mas eu mesmo usei algumas aqui para fazer as minhas avaliações e deu certo, tá? Então, ele é muito útil para isso. Claro que para conteúdo mesmo, para você avançar no seu conteúdo, ele não vai avançar necessariamente. Então, como eu falei, ele é um livro de graduação, ele tem suas limitações por si só, mas eu acho que pelo apêndice e tal, vale. E como livro de graduação mesmo, ele é um ótimo livro. Eu prefiro ele ao Woodruff, porque o Woodruff eu acho sintético demais. Tem gente que gosta mais do Woodruff por ser sintético, daí vai de gosto. Eu prefiro algum livro que explique melhor, que vai mais nos detalhes, do que o Woodruff, que só vai jogando as coisas assim, muito secas, muito simples. Apesar de novo, é gosto, tá? E daí nessa batalha, pra mim, o Gujarati, ele cobre os tópicos muito melhores do que os outros, nesse sentido de um livro de graduação que tem bons apêndices e tenta ser simples para um aluno que às vezes está entrando no mestrado e tá perdido e precisa de uma referência basicona para fazer uma ou outra demonstração que você não consegue de jeito nenhum para aqueles exercícios, alguma coisa assim. Acho que ele resolve bem, tá? Então, Gujarati aqui, eu acho que com certeza já surpreende alguns aqui. Agora vamos subir um pouco o nível, né? Qual que é o próximo livro? É esse livro aqui, que é o livro do Rodolfo Hoffmann, Análise de Regressão, uma introdução à econometria. Não se enganem pelo nome e nem pelo tamanho. Esse livro aqui não é uma introdução. E pelo tamanhozinho dele aqui, pequenininho, com certeza ele não é simples, tá? Esse livro aqui ele é muito bem avançado.
na questão, principalmente, de demonstrações dos estimadores básicos, principalmente o GLS, mínimos quadrados generalizados, e o MQO, né, que é o mínimos quadrados ordinários, ou LS. Ele é muito complexo, ele tem umas demonstrações assim muito detalhadas, só que por ser complexo não quer dizer que ele seja, digamos assim, muito complicado de ler e entender. Você que teve o contato na graduação com o mínimo de matrizes para você estimar um LS, creio que você vai conseguir entender tudo que está nesse livro aqui. Ele é um livro bem legal nisso, porque ele começa lá com as mais básico, bem tranquilo, e vai avançando, e daí ele vai embora, tá? Ele vai, e é muito detalhado, porque ele costuma fazer bem os passo a passo das matrizes, bem certinho, mostrar onde é que está sendo invertido, onde está sendo feita uma transposta, o estimador ele vai ficar assim e tal, tá explicando, principalmente para as partes mais básicas, às vezes que precisa de uma demonstração na forma matricial, coisa que às vezes o Gujarati, por exemplo, não tem. Às vezes ele vai fazer uma demonstração de consistência, demonstração de outras coisas ali que precisa de forma matricial, outras não precisa e tal. Então, o livro do Rudolf Hoffmann vai servir bem demais, tá? E claro, ele tem tópicos muito bons aqui, tá? Ele vai ter tópicos aqui, claro, de variáveis dummy, heterocidasticidade, então ele vai ter as demonstrações de heterocidasticidade, de mínimos quadrados generalizado e autocorrelação, variáveis instrumentais. Assim, esse é um livro puramente teórico, tá? Então, claro, ele tem umas tabelinhas mostrando ali, mas ele não é um livro focado em empírico, né? O Gujarati, por exemplo, é mais empírico até do que isso, e muita gente acha ele muito teórico, então imagine esse aqui. Mas é muito legal esse livro aqui, porque pra mim ele quebrou um galho na parte da matriz no geral, né, na parte matricial, porque a anotação dele é muito boa e muito detalhada, então eu consigo ver o que está acontecendo, coisa que os livros de econometria de pós geralmente não mostram, eles vão cortando partes. Eu já falei isso nos lista de livros de macro, e repito, econometria, eles vão cortando partes, eles fazem como se fosse dado, que você está sabendo o que está acontecendo ali, toca o barco. Então, esse livro é legal. E ele é um livro barato, tá? Esse aqui eu paguei R$20 no estante virtual. No site, usado, vocês verem, ele não está nas melhores condições. Tem uma mancha gigantesca aqui. Ele não cheira bem. Tá? Então, mas ele é muito bom. Então, vocês vão conseguir ele com muita facilidade. Tem muitas edições dele, tem umas mais antigas. Tentem pegar mais nova, porque eu creio que vai estar em melhores condições. Tem uma edição de 1980 dele, mas pega a mais nova, que esse aqui é de 2006, eu acho, que é a última. Tá em melhores condições, eu acho. Uma boa indicação aí pra... Esse aqui já é um livro de pós. Pós. Então, muito bom livro. Agora, um que você não vai conseguir escapar de jeito algum, e imagino que você já saiba qual é. Econometric Analysis do Green. Esse livro aqui é a Bíblia, né? Se o Homer está para macro, assim como o Mascolel está para micro, assim como o Green está para econometria. Esse livro aqui, qual que é o meu problema com ele? Já começando. A anotação dele é muito, muito rebuscada e assim, eu realmente peno um pouco, principalmente no início. Eu acho que para você se introduzir ao MQO e aos mínimos quadrados generalizados, você conseguir pegar todas as nuances, eu não acho um bom livro. Mas, depois que você aprende, por exemplo, você pega, por exemplo, um Rodolfo Hoffmann, que você consegue entender o que está acontecendo no LS, GLS, tá, nos outros modelos, depois que você consegue entender bem, o Green se torna interessante, porque você vai aprender as extensões dos modelos, a parte de painel, a parte de séries temporais, que isso aqui é uma bíblia, tá, gente? Olha o tamanho desse livro aqui, ele tem 1000 páginas, sei lá. Tem 1120 páginas, e esse livro aqui, a versão indiana, ele não tem um apêndice. O apêndice acho que tem mais umas 100 páginas, que tem só a explicação de matrizes, de como eles estão usando matrizes nesse livro, e toda a anotação dele que deixam, se você tentar ler o apêndice do Green, você consegue deixar ele um pouco menos intragável, mas esse aqui é a referência padrão dos muitos cursos de econometria aí pelo mundo, então você vai acabar esbarrando com ele. Então, você acaba convivendo com ele. É igual o Mascolel, você pode pegar outras referências para estudar junto com ele, mas você não foge do Mascolel em si. O Green é uma dessas referências.
Tem poucos cursos que vão usar o Hayashi, mas eu até li o Hayashi, mas eu não gostei do Hayashi. O Green cobre mais tópicos, é mais atualizado, essa edição aqui de 2017, então ele é meio que uma enciclopédia, então ele não tem, na verdade, nem a missão de ser didático, de ensinar, assim, ele tá aqui, ó, os modelos são assim, você consegue fazer isso, os testes econométricos são isso, tá aqui um exemplo, exercício. E é isso que é o Green para todos os tópicos que tem aqui. Então, como fonte de consulta, depois que você terminou a matéria de econometria na pós, eu mesmo já consultei ele algumas vezes para algumas dúvidas, ele é muito útil, mas para primeiro contato, assim, muitos professores vão passar, ó, a primeira biografia, o Green, começa a estudar aí, eu já recomendo vocês pegarem o Rodolfo Hoffman, por exemplo, para vocês começarem a estudar propriedades do LS, essas coisas assim, todas as demonstrações e provas, aquelas coisas horrorosas que a gente tem que sofrer aí. Então, mas ele é bom você ter pela fonte de consulta depois, porque você vai precisar, sei lá, aqui ó, estudar propriedades do FGLS, que é o mínimos quadrados factíveis, que você precisa estudar demonstrações disso aqui, eficiência. Eu falei, isso aqui como eu falei, é uma grande bíblia grande, então tá tudo aqui, beleza? Então, pessoal, os próximos livros aqui, no geral, eu vou passar agora para alguns que são um pouco mais aplicados e português. E que são, acredito que são 2 livros complementares. O primeiro é esse aqui, que confesso que me decepcionou um pouco pela proposta dele, que eu pensei que seria mais para um lado e acabou sendo para outro, então eu fico um pouco triste, que é o Economia Aplicada, da Paula Carvalho Pereira e do Denizar Alves. Quando comprei esse livro, eu achei que ele teria um foco muito grande em inferência causal, porque esse livro aqui não tem um PDF dele na internet e tal, e na parte do Google, né, não consegui ler alguma coisa dele para ter alguma noção. E eu fiquei um pouco decepcionado, assim. Por quê? Eu achei que ele teria tópicos interessantes de inferência causal. Ele tem, só que os tópicos de inferência causal dele aqui são muito rasos, muito por cima, assim, e não são daquela profundidade que eu gostaria. Entretanto, a parte do LS e MQO dele são boas, assim, e são certos detalhes ok. Mas eu acho que seria mais um livro de graduação e com focos em inferência causal e explicar o que é com, claro, algumas continhas, alguns detalhes, algumas coisas assim. E esse livro também não tem série de tempo, então às vezes você vai estudar série temporal, esse livro não serve para você. Esse livro aqui, ele é uma indicação para quem quer pegar um teórico básico em português de inferência causal, de alguns tópicos ali, mas não mais que isso. Às vezes você pegar alguma coisa em inglês é mais interessante. Mas eu acho bom porque você vai querer pegar exemplos, pegar coisas de interpretação, tem os exercícios, eles têm no site lá do livro, tem modelos para você estimar, então você às vezes quer treinar alguma coisa, tentar, você consegue rodar o modelo de volta e ver se bate com o livro. Então tem muitos exemplos, tem algumas demonstrações também interessantes aqui nos apêndices dele, mas é um livro simples, eu esperava mais esse livro aqui, mas eu indico ele justamente por ser poucos livros com questão de inferência causal mais detalhadas e com exemplos práticos em português. Eu, pessoalmente, não conheço nenhum outro que tenha tantos assim exemplos. Mas tem um segundo livro aqui, que eu vou indicar, que talvez seja mais equilibrado nessa questão, que é o livro Econometria na Prática, da Gisele Tiriac e da Cláudia Malbolson, que esse livro aqui é um excelente equilíbrio, tanto na parte de ensinar o LS, ensinar ensinar painel, série de tempo, ensinar vários tópicos, tá? Ele ensina várias coisas também que não tem nos manuais padrões nem nos internacionais, como o DEA. Então, o que no geral eu queria passar sobre esse livro aqui? Ele é um livro que parece que seria desenhado para a graduação, no geral ele está escrito lá na introdução dele, estamos escrevendo ali esse livro aqui, lá graduandos e pós-graduandos, mas, cara, esse livro aqui é um livro de pós, tá? Porque esse aqui é um livro para quem já sabe econometria. Tá na cara que ele é escrito para isso, ele já tem todos os exemplos já bem não bem detalhados, mas bem por cima, assim, do Stata para você fazer, já explicando bem certinho várias coisas assim que eu vejo que não são tópicos de graduação. As introduções de MQO deles eu também não vejo tanta firmeza assim, igual seria uma introdução que eu veria no Gujarati ou no Woodridge.
Esse aqui é um livro de pós e principalmente a parte de séries de tempo e painel deles são excelentes em português, tá? Para quem tá apanhando no inglês e precisa de material para painel e série temporal, esse é o livro, tá? E quem precisa de DEA também, né, que é a Data Envelope Analysis, também é um livro ótimo e eu acho que é uma das poucas referências que está envolvido com econometria, talvez nos livros de engenharia, né, que isso é uma técnica que vem lá da engenharia de produção, mas esses são um pouco os livros que tem econometria e o DEA juntos. Então, é um livro ótimo nesse sentido. Ele também tem uns tópicos legais de inferência causal, mas eu falei ali, a vantagem do econometria aplicada ali da Paula Pereira é ter mais detalhes, tem mais modelos, explicar, mesmo que seja por cima, eles têm essa vantagem de ter mais exemplos e tudo mais. Só que esse ele tem um capítulo 6 ele tem causalidade, estratégia de identificação, mas ele não permeia todo o livro com mais detalhes, explicando muito mais modelos, como seria o ideal, por exemplo, tem mais de um capítulo, por exemplo, como esse aqui supostamente seria, mas esse aqui, como eu falei, ele é muito superficial. Então, acho que seriam bons complementares, se você quiser ter 2 livros de econometria em português ali, acho que são ótimos no que ele se propõe, dentro das suas capacidades. Esse aqui bem mais limitado, esse aqui eu acho bem mais equilibrado, mas se você for pensar em trabalhar coisas causais, daí no caso ele perde um pouco em relação a esse. Como falei, é o trade-off, cada um. Se você puder comprar os 2, compre, senão escolha sabiamente entre os tópicos que você vai estudar, ok? Esse vídeo tá um pouco longo, mas eu queria comentar também outros livros que eu não tenho aqui, que são livros teóricos também. Um livro que tem muito nas grades de pós e lá fora, mas eu não vejo tanto aqui no Brasil. E é um livro bom, tá? É o livro do Baltag, o Econometric. Eu usei ele aqui na pós, ele tá na grade do PPE, da UFOP. E ele é um livro bem equilibrado entre provas e explicações. E é um livro de pós, bem legal. Eu não confundi com outro livro, que também é um livro bom, só que é um livro mais rebuscado, que é o livro de painel do Baltag, que é um livro mais conhecido dele. Que eu acho que é o Econometric Analysis of Painel Data. Eu vou deixar as imagens ali. Também é um livro bom, eu recomendo também, porque foi estudado dados em painel. São 2 livros complementares, tanto que o Baltag ele puxa muita coisa do livro de painel no capítulo de painel do livro de econometria. Quem quiser mais detalhes do painel, ele acaba indo para o Econometric Analysis of Painel Data. São 2 livros ótimos, assim, só que o Econometric Analysis of Painel Data é muito detalhado, ele tem uma notação tão rebuscada quanto o Green, mas eu consigo entender mais o Baltag, a notação do Baltag, do que a notação do Green, por incrível que pareça. Eu não sei o que eu peguei um pouco de ranço com o Green, sei lá. Então, são 2 livros que eu recomendo ali também. São ótimos livros de pós, para quem quiser. E para fechar, acho que talvez para série temporal tem o livro do Enders, sabe? Eu acho que eu vou recomendar vocês porque série temporal não é a minha especialidade. Eu vou recomendar o livro do Enders porque ele é o livro um dos mais famosos. Tem o livro do Enders e o livro do Hamilton. São 2 livros, né? Vou falar com 2. Eu acho que vão tratar a maior parte dos tópicos e são livros só teóricos, porque se for passar para a parte prática, daí o que eu realmente não sei. Então, só para não passar batido a parte de série temporal, livro do Hamilton, livro do Enders, olhei o sumário, olhei por cima, parece cobrir os principais tópicos com a integração, defasagem temporal, essas coisas assim de série de tempo, que creio eu que são importantes. Então, quem quiser se utilizar aí dos livros ali, são 2 livros bons, também vou deixar a foto aí. Mas, de novo, são todas dicas ali focadas em custo-benefício, cada uma tem seus prós e seus contras, tá? Não tem livro perfeito nenhum desses livros são perfeitos, então você acaba tendo que comprar mais de um ou tendo que arrumar por meios alternativos aí na internet mais de um para consultar. E, enfim, então é complicado, porém, se você acaba olhando vários ali, você acaba também montando mais ou menos uma estratégia de preciso disso para esse livro para isso, aquele livro para aquilo. Por exemplo, eu acho que eu estou bem servido dentro do que eu estou estudando com esses aqui, com esses 1, 2, 3, 4, 5 livros, eu acho que eu estou bem coberto, mais os que eu citei aqui que eu não tenho físico. Então, vai da escolha de cada um, beleza? Se você tem mais dicas de livros de econometria para pós, deixa aí nos comentários, tá? Se você quiser. Eu vou ficar muito feliz. Não deixe de se inscrever, comentar, essas coisas ali também aqui no canal, tá bom? E até